Bom, pessoal, vamos para a aula número 3, a terceira e última, tá? O assunto ainda continua sendo, né, trigonometria, tá? A palavra de novo, três. Gono, ângulo, chamar de ângulo. Alguns lembram lá, né? Ângulo. Metria, medida. Ah, eu já conheço, professor. Triângulo, né? Ah lá. E esse em especial é o triângulo retângulo, tá? Nós temos aí dois lados menores, são os catetos, né? B e o maior lado chamado hipotenusa, tá? Bom, mas a aula não é o teorema de Pitágoras, né? A aula é sobre trigonometria, é sobre seno, cosseno e tangente, tá? Então, aos pouquinhos, vocês vão guardando. O que seria seno? Seno é uma divisão, ou traça. O seno é uma divisão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Estou abreviando, tá? Então, se eu pegar o cateto oposto sobre a hipotenusa, eu formei uma razão chamada seno, tá? Se eu pegar uma razão chamada cosseno, se eu pegar o cateto adjacente do triângulo e dividir pela hipotenusa, eu estou achando a razão de nome cosseno, tá? Mas se eu pegar uma razão, só lembrar de tangente, tem gente que gosta de Coca-Cola, é Coca-Cola. Então, ó, cateto oposto sobre cateto adjacente, né? É a razão de nome tangente, tá? Então, isso é só um estudo. Então, vamos ver o desenho aqui, que é um desafio da internet, tá? Aqui eu tenho uma casa, tá? Colocaram uma escada aqui, o valor aqui tá pequenininho, mas eu ponho maior, de 8 metros. Então, a escada, essa escada aqui tem 8 metros, tá? E é o maior lado do triângulo, tá? Então, já vou até colocar o nome aqui, ó, hipotenusa, tá? A altura da casa, que é a pergunta do problema, tá aqui, ó. Qual a altura da casa? Eu vou chamar de x aqui, ó. Então, esse cateto aqui, ele tá junto com 60, tá? Então, eu posso estar chamando ele de cateto junto com o 60 adjacente. Vamos fazer o seguinte, se aqui embaixo é 90, lá no chão, ó, tá? Esse 60, pode confiar no professor, ele traz aqui no chão um de 30. Que a gente tem que somar e dar 90. 60 com 30, 90. Com mais 90, 180. Já teve essa aula que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar 180. Então o exercício já tinha 60, com mais 30, 90, com mais 90, 180. Fechou. Então vamos estudar aqui, né, o que vai pedir aqui. Ó. Eu quero o cateto, vamos pensar no 30 aqui, por exemplo. O 30, o x é cateto oposto. Mas se você pensar no x para o 60, é cateto adjacente. E o 8? O 8 continua sendo hipotenusa, o maior lado do triângulo retângulo. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. É para achar isso daqui. Eu posso usar o cosseno, tá aqui, ó. Dá uma olhadinha para vocês verem aqui, ó. Eu posso usar o cosseno de 60, então vou usar o ângulo 60. Mas eu posso usar o ângulo 30 também lá embaixo, tá? Então, vamos usar o 60 primeiro. 60 é pegar, ó, cosseno é pegar o cateto que está junto com ele, que é o x, que é a altura, né? Vamos chamar de h aqui, melhor. H pela hipotenusa 8. Então está escrito aqui, ó, h sobre 8. Então o 8 passa multiplicando, 8 vezes meio, tá? A definição que cosseno de 60 é meio, tá? A gente tem uma tabelinha, a gente pode estar achando isso daí. Então 8 pela metade, essa casa tem a altura de 4 metros. Ah, professor, eu não gostei de usar o cosseno. Eu quero usar o seno. Então, vamos usar o seno de 30. Olha lá no desenho, ó. 30, tá? O 30. A pergunta do problema, a altura é do 30? É o cateto oposto. Então, cateto oposto, H. Pela hipotenusa, 8. É o que nós chamamos de seno, tá? Então, eu posso usar o seno de 30. E o seno de 30 também, coincidentemente, é meio, que nem o cosseno meio, tá? Então, isso aqui é uma propriedade matemática, né? Chama proporção, razão e proporção, né? É só passar o 8 multiplicando novamente. 8 vezes 0,50. Olha lá, 8 vezes 5, 40. Com 0 dos 50 e duas casas, 4 metros. Consegui resolver então, tá? Agora dá uma olhadinha na situação número 8. Pensa um pouquinho na pergunta. Pensa um pouquinho na pergunta. Qual é a altura da árvore? Aqui, ó. Então, aqui está perguntando a altura da árvore. Vou pôr H, tá? Costuma se chamar a altura de H, tá?
Bom, esse H está do lado oposto do 30. Esse ângulo 30, ele é perseguido, ele é famoso, ele é ângulo notável. 30. Vocês vão aprender isso ainda. Ângulo 30. E aqui embaixo, junto com o 30 graus, tem o 30 metros. Opa! Junto é cateto adjacente, tá? E o H que está do outro lado é cateto oposto. Mas, professor, e a hipotenusa aqui, ó? Não falou nada? Não. Ele não quer saber se é escada, se é um cabo de aço espichado, não. Ele quer achar o cateto oposto usando o cateto adjacente. Ó a palavra que formou, ó. Coca. Isso puxa tangente, ou tangente, né? É brincadeira. Tangente de 30. Então eu vou buscar aqui, então, essas informações, tá? Lá no desenho, quem é o cateto oposto? É o H. É o H. Quem é o cateto adjacente? Busca lá. É o 30. É o 30 metros. E quem é a tangente de 30? Vocês lembram quando eu achei? Né? Tangente de 30? Tá aqui no quadradinho. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu não vou usar seno nem cosseno. Não tem hipotenusa para usar seno e cosseno. Eu vou usar coca, vou usar tangente. Tá lá, 0,58. Ah, lembrei desse número. 0,58. Matematicamente, H é igual a 30, tá dividindo, passa multiplicando. 0,58. Vamos fazer essa conta? Fazer essa conta, né? Vamos fazer na raça mesmo. Vai. 3 vezes 8, 24. Vão 2. 3 vezes 5, 15. Com 2, 17. O zero do 30 e as duas casas do 0,58. Então deu 17,4 metros. Ou 17 metros e 40 centímetros. Vai na alternativa, vai na alternativa. Se tiver, tem. Aqui, ó. 17,4. E yes. Tá? Então dá para resolver isso daí, tá? Vou encerrar a aula, né? Se eu aplicar o seno, não acho, porque não tem o valor da hipotenusa. Se eu aplicar cosseno, eu não acho, porque não tem hipotenusa. Então fui obrigado a usar tangente, correto? Bom, eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa aí e tudo de bom para vocês. Até algum dia, tá bom? Um abraço.